Que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, constantemente em todo o seu saber, fazer, todo o seu movimento da sua vida, no trabalho, no seu casamento, nos seus negócios. Que a mão do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e que o anjo do Senhor, como está escrito no Salmo, acampa ao vosso redor e livra de todo os mal. Que você seja como morador da cidade de Gósen, onde as pragas pegavam todo o Egito, menos a cidade de Gósen, onde estavam os filhos de Deus. Que as pragas vêm para o mundo, a ruína, não desejamos. Desejamos que tenha saúde e força o mundo. Mas a praga tem vindo e vai vindo, mas você não é atingido. Não chega na sua cidade, porque você está na cidade de Gósen, aonde as pragas não chegam. E nós encontramos, irmão, essa defesa de Deus conosco, que Abraão perguntou para ele: o senhor punirá o injusto junto com o injusto? Deus falou: jamais farei isso, jamais. Eu castigarei o justo junto com o injusto. Diz que ele não faz isso. Então a praga que vem para o mundo é para o mundo. Nós estamos livres, porque nós estamos na cidade de refúgio. E nós cumpre o Salmo 91. Nenhum mal chegará à vossa tenda. Não tem que ter temor do terror noturno, que é guerra, bomba, que sorte à noite. Não tem que temer o terror noturno. 1000 cairá à tua direita, 10.000 à tua esquerda. 1000 cair à sua direita é fanatismo. 10.000 cair à sua esquerda é comodismo. Mas você não é atingido nem pelo comodismo, nem pelo fanatismo. Você permanece no seu posto de dever. Lá em Canadá, houve uma disputa de uma bicicleta nova, bonita, caríssima, e deu anúncio que quem passasse uma prancha conseguia aquela bicicleta como prêmio. E muitos ciclistas se apresentou, jovem, meia-idade, maioridade, com bicicleta nova, fazendo exibição, pedalando sem pôr a mão e exibindo, porque ia entrar na corrida em busca do prêmio, que é a bicicleta. E no meio desse grupo de jovens que ia concorrer, o prêmio, apareceu um homem mais idoso, com uma bicicleta daquela mais antiga. E também parou junto na fila, para esperar o apito tocar e eles entrar na prancha. E perguntaram para ele: o senhor também vai concorrer? Ele falou: vou. O senhor também está querendo a bicicleta, eu preciso dela. E eu vou buscar ela. Aquilo foi motivo de riso, zombaria, porque é assim que eles fazem, né? E quando tocou o apito, todo mundo saiu correndo com a sua bicicleta, passando na prancha. E ao lado da prancha tinha buraco, pois estava colocado no ar, mais ou menos 2 metros de altura. É uma prancha longa. E um foi cair na direita, outro foi cair na esquerda. Um foi cair na direita, outro foi cair na esquerda. E ele não. Ele ponhou as 2 mãos no guidão. Quem fala isso é o irmão Brando.
Ele ponhou as duas mãos no guidão, como Jesus disse, quando você pegar no arado, você põe as duas mãos no cabo do arado, para não fazer risco torto. A maneira de não fazer risco torto é pegar nas duas mãos do cabo do arado. Aí um caiu na direita, outro caiu à esquerda, foi caindo. E ele chegou no final da prancha. Encostou a bicicleta dele e parmeou a nova. E falou, é minha. Conquistei. Consegui chegar no final do caminho. Como disse o apóstolo Paulo, venci a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, mas não só para mim, para todo que ama a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí foram os repórteres perguntar para ele como que o jovem caiu tudo, com bicicleta nova, moderna. Senhor mais idoso, uma bicicleta velha, o senhor conseguiu? Ele falou assim, é que um caía e o outro olhava ele caído, caía também. E eu não olhei para ninguém que caía. Eu olhei para a bicicleta. Eu consegui chegar a ela porque eu olhei para ela. E o irmão Brana prega uma mensagem falando, olha só para Jesus. Olha só para Jesus. Você chega a Jesus, a maneira de você chegar a Jesus, a maneira de você chegar ao arrebatamento é o seu olhar só para o arrebatamento. A maneira de você chegar no corpo glorificado é o seu olhar só no corpo glorificado. Porque você chega naquilo que você está olhando. Porque aonde está o teu coração está o seu tesouro. Então ele olhou só para a bicicleta. Ele falou, um caía do lado, outro caía do outro, porque via o outro cair e alterava o seu nervo, e ele caía também. Mas eu não caí. Aqui estou. Aí tem outro exemplo, que fizeram um poste alto, aí dos 5 metros de altura, e passaram bastante sebo nesse mastro, e puseram lá uma boa quantidade de dinheiro lá na ponta do poste. E falou, aquele que subir até lá, pega aquele pacote de dinheiro. Aí um tentava subir, ia até uns 2 metros, escorregava, caía. O outro ia, subia mãos, aqui a 3 metros, caía. O outro ia, subia mais um tanto, caía, porque a pessoa ficava falando, você vai cair, você vai cair. Ah, você vai cair, você não vai conseguir. E ele ficava dando ouvido para a pessoa. E alterava o nervoso dele, ele escorregava, caía. E assim ia um atrás do outro, até um pedaço caía. Aí chegou um, ele pegou no poste, foi subindo, e a turma gritando, você vai cair, você vai cair, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você vai cair. Ele chegou até lá em cima, e pegou o pacote de dinheiro e desceu. Aí perguntaram para ele, todo mundo tentou e caiu? O que você fez que você não caiu? Ele falou, sou surdo. Ele põe uma mão no ouvido e falou, eu sou surdo. Então ele não via ninguém gritando para ele, por isso que pegou. Sabe por que cai? Porque ouve o outro. Sabe por que você não consegue o prêmio da vida eterna? Você não consegue o prêmio da eternidade? Porque na sua caminhada, você vê muito caído, você cai também. Você fica olhando os caídos. Você fica olhando as pessoas que criticam você. Você acaba ficando nervoso e acaba pecando. Não houve ninguém, não. A pessoa pode... Falaram que Jesus era Bezebu, ele não ligou. Falaram que ele era falso, ele não ligou. Ele morreu condenado na morte romana, porque cruz é a morte romana, a morte de Israel é apedrejamento. E ele não morreu apedrejado, porque ele morreu na morte romana da cruz. Ele foi zombado, foi criticado, chamado de falso. E até hoje, lá no Oriente,
não sei se é em todo lugar lá, mas ele não considera ele como Messias, até hoje. Não considera ele como Messias, não considera ele como profeta. Então, não pode ligar, porque se você liga, se você para ouvir o que a pessoa fala, você cai. Se você ficar olhando os caídos, você cai também, porque é a lei da atração. É a lei da atração. É que nem a Arca de Noé. O irmão Branham disse na mensagem A Deidade de Cristo que a Arca de Noé era comandada por um poder que vinha do alto. Tinha do alto que pegava a Arca de Noé, conduzia a Arca de Noé. Não é só Noé entrar na arca e a chuva vinha e a arca ia embora. Não, ela estava sendo manejada com o poder do alto. Ela estava sendo manejada, o irmão Branham disse na mensagem de idade de Cristo. Ela tinha um poder do alto que focalizava ela e comandava ela. Como nós também. Nós estamos aqui, vai ter um poder no alto, um poder do céu, que comanda nós. Nós estamos dirigidos pela força do Espírito Santo. Nós somos conduzidos. Então não tem naufrágio. Então não tem juízo. Então não tem cair. Então não tem escorregar. Você chega ao prêmio. O ciclista conseguiu a bicicleta, porque ele não olhava quem caía. O rapaz lá do maço de dinheiro do poste conseguiu pegar o maço de dinheiro, porque era surdo. Ele não via ninguém. Aí perguntava o segredo, ele pôs a mão no ouvido. Quando perguntaram para ele, como você conseguiu? Ele pôs a mão no ouvido e mostrou, sou surdo. Então você tem que ser surdo para essas pessoas que falam mal. Pessoa que critica, pessoa que coloca você lá embaixo, que reprova você, reprova o seu ministério. Você fica surdo para ela. Fica surdo para ela. Não liga para ela, não. Como Jesus orou. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. É isso. É isso. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ele não sabe nem o que fala. Não é o que faz, não. Ele não sabe nem o que ele fala. Então, essas pessoas são dignas de misericórdia. São dignas de misericórdia. Precisa ter misericórdia delas. Porque ela não está sabendo nem o que está falando. Então, você que tem que caminhar para o seu alvo. Focalizar no seu alvo. E caminhar para aquilo que você quer. Que é a vida eterna. Que é morar com Deus. Não tirar sua visão disso. Não desviar do foco. Permanecer focalizado naquilo que você quer. Naquilo que você quer. Você vai encontrar muitas pessoas querendo tirar a atenção sua de Cristo. Querendo desviar você do caminho. E tem muito. Mas você permaneça no caminho. Olha só para Jesus. Porque quando Moisés foi posto no rio Nilo, pela mãe dele, lá no céu Deus se levantou em pé, disse irmão Branham na mensagem, a lei tendo uma sombra, e falou assim, achei uma mulher que crê em mim, e ela entendeu o filho dela para mim. E ele é o salvador de Israel, que era Moisés. E ele falou assim, 10.000 anjos, eu quero que desça lá, 10.000 anjos, marchando ao redor do rio. E tu, Gabriel, fica em cima do barco. E o anjo Gabriel perguntou para ele, e o senhor onde vai ficar? Na extremidade, te esperando. Eu estou lá na ponta te esperando. Cadê estava a bicicleta?
Lá no fim da prancha, esperando o vencedor. Lá no fim do caminho, Deus está esperando você de braço aberto para dar o prêmio da vida eterna para você. Mas para você que só olha para Ele, para você que não fica olhando caído, não fica olhando defeito de irmão na igreja, por que tem muito irmão em casa parado? Por que tem muito irmão desviado? Por quê? Por quê? Tem um porquê. Porque ele olha muito a vida do irmão. Se ele olhasse só para Jesus, ele ia receber a influência de Jesus. Mas como ele olha para o irmão, ele recebe a influência do irmão. Ele recebe o espírito do irmão. E aquele espírito é duvidoso, aquele espírito não é firme. E ele acaba também ficando como o irmão está. Então olha só para Jesus. Tem uma mensagem, como a Brana disse, aquilo que você censura, você vai fazer igual amanhã. Todas as coisas que você censura, vêm em cima de você. E você acaba praticando aquilo que você está censurando. Hoje você está censurando, amanhã você está fazendo a mesma coisa da pessoa. Porque você viu ela, criticou ela e te pegou. O irmão Brano não disse que quando nós temos que orar, nós temos que fechar o olho, quando a pessoa está orando, senão o espírito sai da pessoa e entra na gente, se a gente está de olho aberto. Entra! O espírito sai de um, entra no outro. Entra no outro. E esse espírito de pessoa desanimada, esse espírito de pessoa parada, esse espírito de pessoa que está sentada, não quer mais ir na igreja, se você ficar olhando muito para ela, você acaba fazendo o que ela está fazendo. Então, olha só para Jesus. Olha só para Jesus. O conselho que o Ilha Brana dá. Olha só para Jesus. O irmão, teve um irmão que ele teve uma visão do irmão Brana andando no ar com um cavalo. O irmão Brana usava uma veste de índio. Uma veste de índio. Ele caminhava como um cacique nesse cavalo. E teve outro cavaleiro que encostou no irmão Brana e batia no irmão Brana com o cavalo dele, para ver se desequilibrava a caminhada do irmão Brana. Mas o irmão falou, irmão Brana, ele lutou com tudo que pôde para desequilibrar de cima do cavalo. E tu não desequilibrou. Tu conseguiu marchando e foi embora. E ele não conseguiu atrapalhar nada em você, porque você nunca olhava para ele, você só olhava para frente. Olha para frente, meu irmão. Olha para o Calvário. Olha para o Calvário. O irmão Brana carregava uma cruz no carro. Quando ele via a mulher mal vestida, ele olhava na cruz. Ele olhava, o Ilha Brana, ele olhava na cruz. Olha na cruz de Cristo. Olha no Calvário. Deixa essas pessoas que criticam. Eles não têm outra coisa para fazer. Eles só sabem fazer isso. Eles só sabem fazer isso. Teve um pastor que ele construiu uma igreja e a igreja era meio retirada assim da cidade. Era assim, tinha um pastinho, ficava ali umas vacas, e ele tinha uma igrejinha ali. E um dia ele estava em casa, chegou um rapaz correndo, um irmão correndo, falou, pastor, teve um irmão que pegou estrume de gado e molhou, fez bolo com aquele estrume de gado e jogou toda na tua igreja. Tua igreja está toda suja de estrume de gado. Aí o irmão pegou a borracha, pegou uma vassoura, foi lá, lavou a igreja. Aí o irmão falou, você não vai ficar bravo com ele? Eu falei assim, não, porque ele não sabe fazer outra coisa, a não ser ficar jogando estrume de gado na igreja. Ele não sabe fazer outra coisa. Então tem pessoa que não sabe fazer outra coisa. Ela só sabe criticar, falar mal. Ela só sabe... É o trabalho dela. Ela tá aqui que nem Judas Iscariote. Ela está aqui para andar com um saquinho de dinheiro ao lado e vender Jesus. E vender Jesus. E seu fim é enforcamento.
se enforca com as suas próprias críticas, se enforca com a sua própria vida. Mas o que eu queria falar um pouco é sobre número, que o número, o capítulo do número, o capítulo 22 do livro de Número, nós encontramos aquela passagem de Balaão, profeta Balaão. Mombrana diz que ele era um profeta de Deus, ele era. E o Mombrana disse que ele também tinha o Espírito Santo. Ele tinha. Ele tinha o Espírito Santo e ele era um profeta lá do Moabita. Ele era lá do Moabita, era profeta do Moabita. E o Moabita era filho de Ló e ele trazia o costume de Israel. Oferecia 7 cordeiros no altar, fazia 7 altares, tudo apontando para a era da igreja de São Mombrana, o Moabitas. E Balaão era o profeta dele, e Moisés era o profeta de Israel. Vamos agora, por um minuto, vamos colocar os dois profetas juntos. Vamos colocar Moisés, profeta de Israel. Vamos colocar Balaão, profeta do Moabitas. Vamos colocar os dois agora, porque os dois viviam no mesmo tempo. Os dois viviam no mesmo tempo, os dois viviam ali encostados um com o outro. Balaão, ele amava dinheiro. O negócio dele era dinheiro. E o Moabita, Balaque, que era o rei do Moabita, mandou um grupo de homens chamar Balaão para amaldiçoar Israel. E Balaão procurou por Deus, você viu? Ele procurou Deus. Falou, Deus, eu desço com esses homens ou não desço? Ele quer que eu vou amaldiçoar Israel. Deus falou assim, não desça com esses homens. Não desça. E quando Deus falou, está falado. Não queira consertar o que Deus falou. Se Deus falou não desça, não desce. Aí ele falou para os homens, mas vocês dormem aqui e amanhã vocês voltam, porque Deus não permitiu que eu fosse com vocês. Aí o grupo chegou em Balaque, falou, Balaão não quis vir. Segundo ele, Deus não permitiu. Então vamos formar outro grupo. Vamos mandar outro grupo buscar ele. Grupo, pensa bem, é só grupo. O irmão Brana disse que quando ele tinha 12 anos, ele perdeu a salvação porque ele entrou num grupo. Ele entrou num grupo e ele perdeu a salvação, conseguiu lá, depois de 20 anos, que ele conseguiu voltar para Deus. Mas ele perdeu a salvação com 12 anos, disse o irmão Brana, por causa de um grupo. Por causa de um grupo. E agora aqui não encontra novamente Balaão com um grupo. O primeiro grupo ele venceu. O segundo grupo veio. Homem mais formado, homem mais bem educado, homem mais bem vestido. A quantidade de dinheiro era maior. Aí falou, Balaão, o rei mandou nós vir aqui, porque já veio um grupo, você não desceu, dizendo que Deus não quer. Agora nós viemos aqui falar para você descer, e a quantidade é maior o prêmio, você não quer ir? Aí ele orou para Deus de novo, Senhor, eu desço com esse homem, mas Deus não é Deus de repetição. Se Deus falou, não vai, não vai. Se Deus falou com o batismo em nome de Jesus Cristo, é em nome de Jesus Cristo, irmão. Se Deus falou que nós tem que lavar o pé do outro na ceia, nós tem que lavar. Não tem que orar para perguntar para Deus se precisa lavar. Já está falado que tem que lavar. Já está falado com o pão da ceia, pão aso. Com o vinho da ceia, o ministro tem que fazer. O vinho da ceia não pode ser comprado. O ministro tem que fazer. É chave para a porta. 147 parágrafos. Que a uva cresceu, a mão de ministro amassou. E foi transformado em vinho.
Se o profeta falou, está falado. O profeta falou. O profeta é a boca de Deus. O profeta é a boca de Deus. Então, Deus falou, não vai. Vai, aí Deus falou, vai. Mas na vontade permissiva. Porque Deus tem duas vontades. Tem a vontade perfeita dele e tem a vontade permissiva. Por isso que Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. A vontade de Deus tem duas vontades. Na primeira era a vontade perfeita dele, falou, não vai. Pois quando Balaão orou de novo, aí Deus deu a permissiva, falou, vai. Aí é Deus permitido, vai. Aí ele falou para os homens, então eu vou descer com vocês. E desceu. Desceu para fazer o quê? Para ganhar alma? Ele desceu para ganhar alma? Ele desceu para evangelizar? Ele desceu para entregar folheto? Ele desceu para ir na esquina pregar o evangelho? Não! Ele desceu para amaldiçoar o povo de Deus. É o que muitos estão fazendo aí, amaldiçoando o povo de Deus, porque são Balaão. Se teve um Balaão no passado, tem um Balaão no presente, irmão. O sábio Salomão diz, o que foi, volta a ser. Não há nada novo, diz Salomão, Eclesiastes. O que foi, volta a ser. Você fala, isso é novo. Salomão diz, já aconteceu no século passado. Não há nada novo. Tem Balaão de novo aqui no nosso meio. Tem Balaão. O negócio dele é prêmio, o negócio dele é dinheiro. Ele faz qualquer coisa por dinheiro. Ele faz qualquer coisa por dinheiro, ele mata por dinheiro. Ele faz qualquer coisa. E ele desceu com 2 servos, montados numa mula. Aí o anjo de Deus veio de encontro com ele, com a espada desbanhada, com a espada fora da bainha. Espada desbanhada é a palavra de Deus revelada. Porque quando a palavra de Deus não está revelada, ela está na Bíblia. Você lê a Bíblia é uma capa. Mas dentro dessa Bíblia tem uma espada, que é a palavra de Deus de 2 gumes. E o anjo estava com a espada desbanhada. O anjo estava com a espada revelada. Desbanhada quer dizer fora da bainha, revelada. E Balaão, e a mula viu o anjo. A mula viu o anjo na frente. E a mula cortou volta. Ela cortou volta para não atropelar o anjo. Está cheio de atropelador do irmão Breno aí. Atropela o irmão Breno, tropeça no irmão Breno. Está cheio. Está cheio de gente tropeçando no irmão Breno. Aí você sabe quem é, né? Quando você vê gente tropeçando no irmão Breno, você lembra de Balaão. Você lembra de Balaão. Ele tá vivendo a vida de Balaão. Porque tem que ter Balaão. Porque Salomão disse não há nada novo, que foi e volta a ser. Aí a mula dele viu o anjo. A mula viu o anjo porque os animais não têm pecado. Os animais não têm pecado. Os animais não pecou. E ela viu o anjo. Quando ela viu o anjo, ela reconheceu. E também o cavalo de Faraó, os cavaleiros de Faraó, ele não atacava Israel, ele inclinava, empinava, entolava a carroça de guerra na lama, não conseguia chegar a Israel passando o Mar Vermelho, porque o irmão Brana disse, o cavalo viu Deus, a coluna de fogo. O cavalo viu a coluna de fogo, que rodeava Israel. E os cavaleiros de Faraó não via. O irmão disse, o cavalo viu, porque o cavalo reconheceu o seu Criador. O cavalo reconheceu que o seu Criador estava ali conduzindo o povo. E os cavaleiros de Faraó não via. Você já viu a situação? Irmão? A besta, a jumenta viu o anjo. Balaão, um profeta, não viu o anjo. Não conseguia ver.
Aí a besta continuou, deu volta, o anjo colocou mais na frente, num caminho estreito, que ele sempre andava, às vezes, em monte, rocha, e tinha caminho que era estreito. E o anjo ficou no lugar estreito. Vê que vai estreitando as coisas, vai apertando. Vê que vai apertando para os balanitas. Vai ficando apertado para ele. Vai ficando apertado. Aí ele bateu na besta e ela passou prensado no caminho, entortou o pé dele. Aí ficou com o pé torto. Aí ele zangou, ficou zangado com a besta. E falou assim, se eu tivesse uma espada aqui, eu cortava você. Nem espada ele tinha. Você já viu o profeta sem espada? Espada é a palavra. Eles não têm a palavra, irmão. Eles têm interpretação, eles têm maldade. É isso que ele tem. Em vez deles ganhar alma, que tem milhões de almas se perdendo aí, milhões de almas envolvidas em idolatria, eles não atacam os líderes idólatras. Eles não atacam os líderes idólatras. Eles não atacam essa bagunça de possuir criança. Eles não atacam. Ele vai atacar o povo de Deus mesmo. Balaão estava indo contra o povo de Deus. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Os balanitas é isso. Ele tem que atacar o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Deus. Amaldiçoar o povo de Deus. Olha, ali tinha os filisteus que guerreavam constantemente contra Israel. Ali tinha a Síria, que lutava constantemente sobre Israel. Ali tinha o Amalequita, que estava guerreando com Israel no deserto. E por que Balaão não foi em cima deles? Por que Balaão não foi em cima dele que estava atacando Israel? Não foi também atacar Israel. Já estava sendo atacado pelos Amalequitas. Agora Balaão também vai ajudar. Você está entendendo? Eles ajudam o inimigo. Eles ajudam o diabo. Eles ajudam o inferno. São servos de Satanás. Está aí em serviço de Satanás. Trabalhando para Satanás. Pode ficar tranquilo que você vai receber o prêmio. Satanás vai dar o prêmio para você. E o prêmio que ele vai dar para você é uma terra que não tem água, que não tem flor, que não tem criança, não tem Deus, que é o inferno. Não que eu estou desejando isso para você. Eu desejo para você a graça de Deus, o enchimento do Espírito Santo. Mas eu estou me referindo com o seu comportamento, seu próprio comportamento, vai levar você à perdição. E Balaão, pela terceira vez, olha bem, primeira, a besta desviou. Segunda, ela prensou o pé dele. Terceira vez, o anjo ficou num lugar que não tinha passagem. Vê como vai apertando, não tinha saída. E o anjo, a besta não tinha mais como andar. Estava apertado o caminho. Aí a besta deitou. Aí ele ficou bravo. Aí ele ficou bravo com a besta. Não sei se ela chegou a deitar, mas ela parou. Aí ele ficou bravo com a besta. Espancou ela, espancou. Ele espanca aqueles que não acompanham ele. Ele começa a espancar aquele que não quer conduzir ele. Ele começa a espancar, só espancador. Espancador de pastor. Ele espanca a igreja. Ele espanca a irmã Brana. Ele espanca a mensagem. São espancador. Porque o seu ministério está sendo com dificuldade. Balaão estava tendo dificuldade para chegar a Balaque. Ele tinha pressa para chegar lá e ganhar o prêmio. E a mula estava atrapalhando. Aí ele começa a ser contra quem está atrapalhando eles. Ele quer ser livre. Ele quer ir amaldiçoar, ser contra Israel, mas quer ir livre, sem dificuldade. E Deus começou a colocar dificuldade para eles. Deus começou a colocar dificuldade para eles. E você vai ver no fim dessas pessoas.
Você vai ver no fim dessa pessoa. Depois você vê o fim de Balaão, que ele nunca mais voltou para a sua terra. Ele morreu ultrapassado por uma espada lá no Moabita. Ele morreu ultrapassado por uma espada lá. Nunca mais voltou. Até onde eu sei, nunca mais voltou. E não volta mais. Perdeu o Espírito Santo, perdeu toda a unção de Deus e não conseguiu fazer a sua missão que ele foi lá para fazer. Deus não permitiu. Aí a besta, Deus abriu a boca da besta, a boca da mula. E a mula falou para ele: eu sempre não conduzi você. Eu falei: conduziu. Aonde você queria que eu levasse você, eu não levava? Levava, mas levava para lugar bom, né? Levava para o lugar que ele pregava, que ele orava pelas pessoas, que ele tinha um dom, ele tinha o Espírito Santo. Então a besta levava, tudo ia bem com Balaão. Começou a complicar quando ele começou a querer atacar o povo de Deus. A hora que você começa a atacar pastor, que você começa a atacar a irmã da igreja, vai complicar as coisas para você. Vai complicar. Vai ficar estreito o caminho. O caminho vai ficando estreito para você. Até que chega um lugar que você não consegue andar mais. Aí a besta começou a falar com ele. Eu não tenho sido boa para você? Tem. Aonde você quer que eu leve você? Eu não levo? Levo. Então, aí ele caiu em si e viu o anjo. Aí que ele viu o anjo, porque ele não via o anjo, só a besta que via. Ele não via o irmão Brana. Ele não conseguia chegar ao anjo com a espada desembainhada, porque o irmão Brana está com a espada, com a mensagem desembainhada, tá? Mensagem revelada, quer dizer. Ele não consegue ver. Ele não consegue ver o anjo no caminho dele. Ele não consegue ver o profeta. Aí ele começou a conversar com a mula. E a mula começou a explicar para ele que ela era boa, ela não era mal. O que estava acontecendo ali, que era Deus. Que tinha Deus na frente. E quando Deus está na frente, você tem que parar. O anjo estava na frente, ela não podia atropelar o anjo. Você vai atropelar o anjo? Ela falou: eu não vou atropelar o anjo. Eu não vou atropelar o profeta. Uma besta, meu irmão, uma mula respeitando o anjo. Uma mula respeitando o anjo. E o profeta Balaão não respeitava porque não via. Lembra quando a Síria mandou buscar Eliseu, dizendo que Eliseu estava atrapalhando os seus planos? E foi um exército buscar Eliseu, encontraram Eliseu e falaram: nós estamos procurando Eliseu. Eliseu cegou eles, que eles conversavam com Eliseu e não via que era Eliseu. Você está procurando Eliseu? Nós estamos. O rei da Síria mandou buscar ele. Então segue em frente, você encontra ele aí para frente. E quando ele... Aí Deus falou para ele: abre o olho dele de novo. Aí Eliseu orou para Deus abrir o olho dele. Quando o olho dele foi aberto, ele estava no meio do exército de Israel. Estava bem no meio. Mas conversaram com Eliseu, falaram que estava procurando Eliseu. Conversando com Eliseu, não via que era Eliseu. Conversa com o irmão Brana na Bíblia, lê sobre o irmão Brana na Bíblia, lê sobre Santa Ceia com lava-pé, lê sobre o batismo em nome de Jesus Cristo, lê que Jesus é Deus, ele lê que Jesus é Deus, ele lê o livro de Êxodo 20, só há um Deus, não há outro Deus perante mim. Ele lê isso, ele lê Isaías 9, o menino nós deu, o filho nós nasceu, o principado estava sobre o seu ombro. Seu nome é maravilhoso, é príncipe da paz, é Deus forte, é Pai da eternidade. Ele lê isso, mas só que ele não vê. Ele lê que Jesus disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu sou o corpo, a carne, o Pai é o Espírito.
O Espírito está dentro do corpo, e o Espírito que está dentro de mim, meu Pai, que me gerou no ventre de Maria. Ele via Jesus falar. Ele via Jesus falar, mas não conseguia ver que é Messias. Israel não conseguiu ver Jesus, o Messias. E andando com o Messias. Ele não via que ele era o Messias. Mas quando ele chegou lá, em Samaria, a samaritana viu que ele era. Qual é que é a diferença que Caifás não via e a samaritana viu? Porque o Mombrana diz que o anjo da samaritana não era caído, que o anjo de Caifás era caído. O anjo dele caiu lá na batalha no céu. E o que o anjo fez lá é o que nós faz aqui. É uma continuação. A terra é a continuação do céu. O diabo começou a lutar no céu. Depois ele continuou na terra. É assim. Começa no céu e continua na terra. Primeiro Deus faz no céu, para depois fazer na terra. É assim que acontece. E você vai ver que o mesmo comportamento... O irmão Brandes que mataram Jesus por dois problemas. Por dois problemas. Porque ele não guardava o sábado e porque ele falava que ele era Deus. Por esses dois problemas. E você vai ver hoje que tem igreja aí, se Jesus vier nela, por causa do sábado, eles matam Jesus de novo. Eles matam Jesus de novo por causa do sábado. Eles matam Jesus de novo. E se Jesus falar que ele é Deus, que ele é o único, eles matam ele de novo. Porque até que agora eles não viram Jesus ainda como Deus. Eles veem Jesus como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que eles rumaram, que não existe trindade na Bíblia. Eles matam de novo. Mata não, estão matando, né? Espiritualmente falando, estão matando. Estão matando. Aí Balaão falou para Deus, Deus, o senhor me perdoa aí, mas eu vou voltar então embora. Deus, agora você não volta mais. Aí, tá vendo? Agora eu vou voltar para casa então. Aí você não volta mais não. Agora não tem mais volta não. Agora você vai em frente. Vai em frente. Vai lá com Balaque. Ele queria voltar, mas Deus não vai voltar mais não. E tem pessoa que Deus não quer que volte mais também, viu? Tem pessoa que quer voltar na igreja, o próprio Deus não quer que volte mais. Tem pessoa que quer voltar para a comunhão, o próprio Deus não deixa mais. Você falou muita coisa, muita bobagem. O próprio Deus não quer mais. O próprio Deus não permite. O próprio Deus. Jesus encontrou com pessoa que queria seguir ele recusou. Ele recusou. Aquele gadareno mesmo, quando ele tirou os demônios dele, ele se ofereceu a Jesus. Deixa eu ir contigo, Jesus. Jesus falou, não, vai com a tua família. E vai cuidar da sua família. E fala o que o Senhor fez na sua vida. Vai para Jesus. Então, você vê bem que aí Balaão desceu. Desceu porque não tinha como voltar mais para trás, porque Deus não permitiu. Deus não permitiu voltar mais. E você não vai voltar mais ser aquele crente que você era, não, irmão. Você que vive criticando aí, você que vive aí levantando contra, tropeçando no profeta, tropeçando nas coisas de Deus, você não volta mais, não, naquela vida que você vivia, vida cristã, vida de oração. Você lembra quando você tinha uma vida de oração? Você vivia uma vida de paz? Você não volta mais àquela vida, não. Daqui para frente você vai ser crítico, e cada vez mais crítico, porque você entrou nisso, e o próprio Deus, às vezes, não quer tirar você disso mais. O próprio Deus não quer tirar você disso mais. Nem Israel se esparramou pelas nações e ficou aí quase 2000 anos esparramado pelas nações. É isso que acontece com pessoa que não respeita o povo de Deus. Aí Balaque pegou Balaão, tinha 4 ângulos que via Israel. Israel estava na sua tenda, tudo ele estava nas suas tendas, esparramado ali no campo de Moabe, e Balaque pegou Balaão, levou ele em 4 ângulos, para ele ver Israel pelos 4 ângulos. Falou, olha que lá, eles estão tudo lá na tenda, armada. Aí Balaão olhou, falou, amaldiçoa ele. Quando Balaão foi amaldiçoar, Deus mudou a língua de Balaão.
Deus mudou a língua dele. Em vez dele amaldiçoar, ele abençoava. E Balaque falou, mas você só está abençoando. Ao contrário, você é para amaldiçoar. Mas falou assim, eu só falo o que Deus põe na minha boca. Eu só falo o que Deus põe na minha boca. E eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Eu não posso, que Deus falou para Abraão, quem te abençoar é abençoado, quem te amaldiçoar é amaldiçoado. E ali estava Israel, a descendência de Abraão, com a mesma promessa. Então, o Balaque levou ele em outro ângulo, para ver Israel do outro lado. Olha lá como que eles estão. E Balaão olhava e via coisa errada em Israel. Vê, tem coisa errada no meio deles lá. Tem que amaldiçoar. Então, Balaão tentou amaldiçoar, não amaldiçoou, me abençoou de novo. E isso foi irritando Balaque. Foi irritando. Ele levou ele no terceiro ângulo. Olha aqui. Ele olhou, falou, de fato é um povo mesmo que tem bastante problema. Falou, tem bastante problema. Então, tem contenda, a Míria tem reprovado Moisés, o Arão tem feito bezerro de ouro, eles têm problema assim. Então, amaldiçoa ele. Ele foi para amaldiçoar, abençoou de novo, pela terceira vez. Quando ele foi para o quarto ângulo, lá no quarto ângulo, via a serpente de bronze, via a coluna de fogo, via a fonte dando água e dando mel. Naquele ângulo via tudo isso. Nos outros ângulos, outros 3 ângulos, só via defeito de Israel. Mas tinha um ângulo que via a defesa que Deus dava para Israel. Lá Balaque não levou ele. Lá Balaque não levou ele. Então a pessoa só leva você ver erro da pessoa, mas não leva você ver que aquela pessoa está debaixo do sangue de Cristo, que aquela pessoa está no Calvário, que aquela pessoa tem a coluna de fogo com ela. Isso Balaão não viu. Balaão não viu a coluna de fogo em Israel. Ele não viu a fonte de água. Ele não viu a serpente de bronze. Isso ele não viu. Isso ele não viu. Ele só viu defeito em Israel. Mas não viu o que Deus tinha em defesa de Israel. A pessoa só vê defeito em você, mas não vê você orar de madrugada, não vê você buscando Deus, não vê você lendo mensagem todo dia, toda hora, lendo, quando não está lendo mensagem, está lendo Bíblia. A pessoa não vê isso. Isso aí a pessoa não viu. Ou eu não sei quantas mensagens nós temos traduzida entre a gráfica de Goiânia, entre a voz de Deus e também entre o crente da Bíblia. Eu tenho todas as mensagens e tenho lido, tenho aqui umas 4 pias de mensagens de mais de 1 metro de altura. Se for enviar minha mensagem, dá uns 5 metros de altura. For enviar uma em cima da outra. E eu já li todas. E tenho lido, leio e começo lendo de novo. Eles não veem isso. Eles não veem isso. Não, eles não veem. Eles só vê defeito. Eles não vê o apoio que a gente tem, a defesa de Deus. Eles não vê. A mula viu o anjo. Balaão não viu. O cavalo do faraó viu a coluna de fogo. Os cavaleiros não viu. A Síria procurou Eliseu e conversou com Eliseu e não via que Eliseu. Conversa com uma branda na Bíblia, conversa lê Santa Ceia na Bíblia, mas não vê. Como disse Jesus, tem olho para ver, mas não vê. Tem ouvido para ouvir, mas não ouve. É isso, irmão. São cegos, guiando cego. E os dois caem no buraco. Que Deus tenha misericórdia desse balaonista, amante do dinheiro, amante do prêmio da iniquidade, que vê tudo os defeitos, mas não vê o amor de Deus sobre aquela pessoa, não vê o sangue de Cristo triunfando, limpando aquela pessoa, não vê o Espírito Santo movendo na vida da pessoa. Isso eles não vê. Uma misericórdia. Só Deus pode ter misericórdia.
desses balaunitas. E nós tá aí cheio de balaunitas, querendo amaldiçoar quem Deus abençoou. Ele disse, não tem como abençoar quem Deus abençoou. Segue em frente. Olha só para Jesus. E tenha uma boa tarde. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: se Deus é misericórdia, por que ele não perdoou Ananias e Safira? Eles ultrapassaram o limite da misericórdia, pastor? Sim, irmão, passaram a linha, tem isso aí, sim. Tem irmão Brana fala muito disso, passar a linha da misericórdia. Daí tem lá ali no Antigo Testamento o caso de Simei, aquele que pedrejou Davi, quando Davi fugia. Mas tem o caso dele, que quando Salomão começou a reinar, Davi, antes de morrer, falou: Salomão, você não deixa Simei descer na cova em paz. Porque quando eu estava em fuga de Abisalão, ele me apedrejou como se fosse cachorro. E você não deixa ele descer em paz. Aí Salomão chamou ele e falou assim: Simei, você vai morar em Jerusalém. E ele era um homem rico. Ele tinha servo. Você vai morar em Jerusalém. Você não vai sair de Jerusalém. Se você sair do termo de Jerusalém, você morre. Aí os 2 servos dele fugiu. Ele foi atrás dos 2 servos. Precisou sair do limite de Jerusalém. E trouxe os 2 servos de volta. Aí Salomão mandou chamar ele. Falou: Simei, eu não falei para você não sair do termo de Israel, de Jerusalém? Não sair da divisa? Você só podia morar dentro de Jerusalém. E você saiu para buscar 2 servos. Aí eu saí. Então você vai morrer como foi tratado. Se você sair, você ia morrer. E você mesmo disse que foi boa aquela palavra. Você ia ficar em Jerusalém. Então você saiu fora do limite. E morreu. É assim. É assim, irmão. É o caso de Ananias e Safira. Irmão, eles prometeram para Deus de vender a propriedade e levar o dinheiro para os apóstolos. Eles prometeram, os 2 estavam em acordo. Os dois achou comprador. Compraram a propriedade deles. Deram o dinheiro certinho para os 2. Na hora de levar para a igreja, é aí que é a hora. Na hora de levar para a igreja, na hora de levar o dízimo para o pastor, na hora de levar uma oferta para a igreja, Satanás entra. Essa é a hora que ele entra. Essa é a hora que ele entra. Na hora de vender, ele não atrapalhou a venda. Na hora de pagar os 2, ele não atrapalhou o pagador de pagar, pagou certinho. Não atrapalhou em nada. Mas na hora que eles foram para levar para a igreja, Satanás entra. Aí que ele entra. Toda vez que você vai na igreja, toda vez que você tem no seu coração de dar uma ajuda para a igreja, Satanás entra. E começa a falar: não dá não. Vai gastar à toa. Vai comprar carro. Vai passear. Não dá não. Aí, e no coração, hein? Satanás não estava na mente deles, não. Estava no coração. Satanás conseguiu entrar no coração deles. Não é na mente, não. Porque ele trabalha na mente, Satanás. Mas ali estava no coração. Falou para ele: leva metade e guarda a outra metade. Aí o Ananias saiu, chegou aos apóstolos e falou: que está o dinheiro da propriedade. Era mentira. Era só a metade. Aí Pedro falou para ele: por que você deixou Satanás? Por que você deixou Satanás colocar dúvida no seu coração? É a pergunta que eu faço. Por que você deixa Satanás colocar dúvida no seu coração como um bom profeta? Por que você deixa? Por que você deixa Satanás pôr dúvida no seu coração que nós não precisamos lavar pé, que nós não precisamos, que Jesus é a segunda pessoa? Por que você deixa? Aí ele caiu morto. Ele caiu morto. Dali uma meia hora, veio a esposa, que ela não veio junto. Ela não veio junto. Ela não teve coragem de vir na igreja junto com o marido. Você está vendo? Você está vendo aí o problema?
Já não veio junto com o marido. Já veio mais tarde. É aquele crente que chega mais tarde na igreja, né? Aquele que chega na hora do amém. Aquele que chega quando o culto está acabando. É a esposa de Nania, a Safira, era assim. Ela chegava, já tinha louvado, já estava quase terminando, ela chegava. Aí ela chegou, Pedro falou, tá vendo os pés desses homens aí na porta? Falou, tô. Eles acabaram de sepultar seu marido. Porque naquele tempo, morria na hora, era sepultado na hora. Não fazia velório que nós faz agora. Fica aí uma noite, para depois ser enterrado no outro dia. Naquele tempo, acabava de morrer, já era enterrado. Então, eu falei, enterraram seu marido. Ela caiu morta também. Morreu os dois. E o irmão Branham veio falando que o que aconteceu com Nani e Safira está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Só que a pessoa está morrendo espiritualmente falando. Eles vêm na igreja para morrer. Os dois foram na igreja para morrer. Foram na igreja para morrer. Porque foram na igreja para contar mentira. Foram na igreja contar mentira. Foram na igreja com o coração cheio de Satanás. Por isso que morreram. E o irmão Branham disse que está morrendo hoje. Nani e Safira está morrendo hoje por eles mentir, por ele querer enganar Deus, disse Pedro. Por que vocês fizeram isso? Por que você deixou Satanás entrar no seu coração para enganar Deus? Trazer a metade. Trai a metade, vem pela metade. O resto larga em casa. Não trai amém na igreja, não trai glória a Deus, não trai aleluia, não trai avivamento, não trai alegria para a igreja, só traz brabeza, fica bravo, rosto fechado na igreja. É para isso que eles vêm na igreja, querendo Nani e Safira. Vem na igreja e já vem com o coração cheio de diabo. Então, Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Vamos para a próxima pergunta do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual é o significado do vento, terremoto e fogo em 1 Reis? Vento, terremoto e fogo. Então, irmão, a terra é conduzida por vento. Ali, terremoto. Vento, terremoto e fogo em 1 Reis. Assim, ali é com Isaías, né? Quando Isaías estava na gruta, Isaías estava fugindo de Jezabel, e ele entrou numa gruta, e Deus foi procurar ele. Deus foi atrás dele. Viu como é que Deus vai atrás dos seus homens? Deus procura seus homens. Porque a Bíblia diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus acha seus filhos. Ainda que esteja no inferno, que nem Joana estava lá no inferno, no ventre da baleia. Deus estava com Joana no ventre da baleia. O irmão Branham disse que Deus estava com Joana no ventre da baleia, sendo o oxigênio de Joana. Deus estava... Joana não desceu sozinho no ventre da baleia, não. Deus desceu com ele. Como ele desceu dentro da fornalha de fogo, com Sadraque e Mesaque. Como ele desceu dentro da cova do leão, com Daniel. Deus desce. Como ele desceu do barquinho dos discípulos, que estava lá sendo atacado pelo mar. Ele desceu lá andando a pé sobre a água, foi lá socorrer ele. Deus vem ao nosso encontro quando nós estamos em apuro. Ele vem à nossa defesa, ele prometeu, estarei convosco até a consumação do século. Não tema, não tema. No mundo passarei por aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, veio aquele terremoto, Martinho Lutero. Veio o fogo, Pentecoste. Veio o vendaval, a era wesleyana. Ali as 3 eras. Aquelas 3 eras não tirou o povo da denominação. Aquelas 3 eras não tirou o povo da denominação. A era do terremoto Martinho Lutero, a era do vento João Wesley, a era do fogo, o Pentecoste, não tirou o Elias, porque a Bíblia diz, e Deus não estava naquele fogo. Deus estava em Lutero, mas não para liberar a Bíblia, para evangelizar.
com João Wesley, para trazer os dons, manifestar os dons com Pentecostes, mas para trazer uma libertação da denominação, as 3 mensagens desses 3 mensageiros não serviu para tirar ele do batismo em nome de Jesus Cristo, para tirar ele da ceia com pão cevado. A mensagem dele não tirou ele disso. Então aí veio Deus em quarto lugar. Em quarto lugar veio Deus num vento suave, né? Num vento manso, numa voz suave, e falou: Elia, o que tu faz aqui? Aí ele saiu. Na quarta ele saiu, que é a mensagem da irmã Brena agora, irmão. A quarta é a mensagem da irmã Brena. É ela que tem tirado nós. O irmão Brena disse que o Espírito Santo foi preso na denominação por 2000 anos. Porque ele não deixava ele batizar a pessoa em nome de Jesus Cristo lá. Ele não permitia que o Espírito Santo dava seco, lava pé lá. Eles prenderam o Espírito Santo e ficou preso na denominação. Está na mensagem a festa da trombeta. O Espírito Santo ficou preso na denominação 2000 anos. Mas a mensagem liberou o Espírito Santo. A mensagem da irmã Brena, ela liberou o Espírito Santo, porque ela é um sereno calmo e tem uma voz macia, que é a voz de Deus. Que faz aí, Elia? Aí Elia saiu. Aí saia dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Saia dela, povo meu. Ei, que eu estou batendo a porta. A porta de quem? Das igrejas. E aquele que ouvir minha voz sairá. E eu cearei com ele. Cear o que é? Comer a mensagem. E ele comigo. Então a mensagem da irmã Brena liberou o Espírito Santo da denominação. E quando o Espírito Santo saiu, nós saímos juntos. Que nem Israel. Quando Israel saiu do Egito com Moisés, o povo saiu junto. Quando expulsaram o irmão Brena da denominação, porque o irmão Brena foi expulso, nós saímos juntos. Deus te abençoe. Tem mais? Vamos para a próxima pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: qual é o significado da profecia sobre a ressurreição dos ossos secos? O irmão, aliás, Ezequiel 37, né? Aquilo ali fala do arrebatamento, irmão. Fala do arrebatamento, quando tudo será juntado, cada osso com seu osso. Ali fala da união dos 16 elementos, que é potássio, que é ferro, que é petróleo, que é o 16 elementos que é formado no nosso corpo. O irmão Brana disse: Deus vai juntar os 16 elementos e formar o corpo glorificado. Ali está sendo o ajuntamento para o arrebatamento. Está sendo, porque todo nós está no vale, mas um dia nós será juntado. Cada osso com seu osso. Cada osso com seu osso. Cada esposa com seu marido. Cada esposa com seu marido. Porque tem casamento errado. Ali vai ter a esposa certa, o esposo certo. Então, cada osso com seu osso. Depois veio, quando o osso estava unido, o Ezequiel perguntou: pode viver esse osso? Fala a palavra. Ele falou, e o osso juntou osso com osso. Houve ruído e reboliço. Duas coisas houve, irmão. Ruído e reboliço. Reboliço porque o osso procurava seu próprio osso. A esposa procurava seu próprio esposo. Entendeu? Então ali cada um tomando a sua posição. Quer dizer, o osso estava tomando a sua posição para ser arrebatado. Aí, a primeira coisa que veio no osso, uma vez que estava unido, veio carne. O irmão Brana disse: é a era, a carne é a era. Veio nervo. Primeira coisa veio nervo. O irmão Brana disse: foi Martim Lutero, fé. Nervo é fé. Segunda coisa veio pele. A era de João Wesley. A terceira coisa, a segunda coisa veio carne. João Wesley. A terceira coisa veio a pele. Nervo
carne e pele. Martim Lutero, João L. e os Pentecostes. Aí, Ezequiel perguntou, pode viver? Já estava tudo certo. Clama o Espírito dos quatro cantos. Aí, Ezequiel clamou pelo Espírito dos quatro cantos, do sul, do norte, do leste, do oeste, e veio, e entrou naquele corpo, e aquele corpo viveu. É aquilo que o irmão Bona fala na mensagem, há 3 classes de crente. Vai haver uma explosão, e o Espírito Santo vai penetrar na igreja. O Espírito Santo vai trazer um batismo coletivo, irmão Marcelo. Hoje nós somos batizados com o Espírito Santo individualmente, mas vai ter um batismo coletivo. Ali você vê o batismo coletivo. O Espírito entrando em todo o corpo. Certo? Então, ali é que quando vai ter uma explosão e o Espírito Santo vai ungir a igreja, vai batizar a igreja unanimemente. Um batismo coletivo. Está na mensagem 3 classes de crente. Haverá um batismo coletivo, haverá uma explosão e o Espírito Santo infundirá na igreja e leva ela para o arrebatamento. O quadro é lindo, irmão. O quadro é lindo, é da noiva. Vamos para o espírito de oração da tarde. O irmão Oliveira Marcelo pede mais oração, pede mais do Espírito Santo em sua vida, oração à sua família, oração aos seus irmãos na fé, oração ao pastor Verbo Cordeiro e sua família, e pede oração também ao Fabrício, um amigo da família que está internado, enfrentando uma batalha contra o câncer, e pede oração ao seu favor enquanto aguarda na lista de espera para um transplante de córnea. O irmão Marcos Antônio pede oração ao seu favor e aos seus familiares. A Andréa Nintz pede oração à vida do William, que está fazendo aniversário hoje. Pede oração também à sua família. A irmã Dulce pede oração à sua família. Benedita Nintz pede oração à sua família. Joel William pede oração ao seu favor e família. Nós vamos orar, mas de coração e sabendo, irmão, que Deus ouve a nossa oração, não somente ouve, mas Ele responde. A única coisa que nós temos que entender que Deus é vagaroso. Às vezes Deus não responde na hora, mas que Ele responde, Ele responde. Às vezes Deus não responde na hora. Aconteceu com uma Brana, falar assim diz o Senhor, você está curado. E a pessoa ir para casa enferma. Dali uns dias a pessoa fica curada. Tem uma pessoa que o irmão Bonorô, ele falou assim, ela vai passar mal agora. Ela vai passar mal. Mas daqui uns 2, 3 dias ela está boa. Ela está boa. Então Deus é vagaroso. Muitas vezes você recebe na hora. Mas tem vezes que você não recebe na hora a resposta. Deus tem a hora certa para operar. Mas que Ele responde, porque Ele falou para nós orar. E Ele não ia pedir para nós orar para Ele não responder. Ele não faz isso. Deus não faz isso. Deus é puro. Se Ele mandou nós orar, que Ele responda a nossa oração. Se nós bater, nós encontra. Se nós pedir, nós recebe. Se nós buscar, nós encontra. Ele não é mentiroso. Pedro disse, nunca saiu a palavra tola da boca de Jesus. Ele ouve essa oração. Você que está com câncer, você que está esperando aí na fila aí o irmão de Oliveira, né? Viu, irmão Oliveira, você que está esperando, fique esperando, porque o Senhor Jesus Cristo vai tomar uma providência com isso daí. E eu estou achando falta do irmão Ademar, que está fazendo uma pergunta, a irmã Roberta. Ô, irmã Roberta, não faz mais pergunta? Vocês estão parados de fazer pergunta? Faz pergunta aí. Vamos trabalhar, vamos lutar pelo reino. Enquanto nós estamos aqui nessa dimensão terrena, nós temos que trabalhar aqui, porque lá no céu nós não trabalha mais. Lá no céu não tem alma para ganhar lá, não. Nós temos que fazer, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aqui. E a saúde que Deus dá para nós,
e o privilégio que Deus dá para nós, de todo dia que o sol sai, nós ainda está vivo, Ele está dando oportunidade para nós se consertar e ajudar outro a encontrar com Jesus. E nós vamos fazer isso, porque é a missão nossa é ganhar a alma para o reino do céu. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Isaías 53, versículo 5, pela tua pisadura, esse irmão que está com câncer foi curado. Pela tua pisadura, o olho do irmão Marcelo está curado. Pela tua pisadura, cada irmão e cada irmã, a minha esposa, Benedita, está curado. Pela tua pisadura, cada irmã, cada irmão está curado, seja do que for a doença, porque o Senhor disse no Salmo 103, verso 3, eu sou Deus que perdoo todos os vossos pecados e curo toda a vossa enfermidade, toda a vossa enfermidade. O Senhor nunca perguntou se a enfermidade é grande ou pequena, o Senhor toda a enfermidade, e o Senhor cura todas as enfermidades. Então eu coloco cada ouvinte nas tuas mãos, mão que ninguém arrebata, mão salvadora, para que o Senhor traga a cura, traga a libertação, traga o enchimento do Espírito Santo na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.